O novo centroavante do Galo foi revelado pelo clube, está para chegar e eu já vou trazer para vocês todas as minhas opiniões sobre Thiago Borba, sobre esse novo contratado do Galo. E fique até o final porque tem coisas diferentes aí hoje, hein? Fique até o final desse vídeo. Logo depois da vinheta. Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste glorioso canal Léo Brasil aqui. E hoje estou aqui para trazer para vocês todas as opiniões, todas as informações, todos os zões que forem possíveis aí do novo centroavante do Atlético, que é o Thiago Borbas, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse jogador que chegou aí na calada da noite, como diriam os antigos, ninguém ficou sabendo, ninguém especulou. E no final da live vocês vão saber que tem uma razão para ninguém ter especulado. Então fica aí, se prepara e fique até o final, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço nos vídeos aqui com relação aos jogadores, tá? Então fica ligado, eu vou trazer coisas novas aí para você, tá? Então, na verdade, enfim, coisas novas, opinião aí sincera e verdadeira sobre isso. Mas vamos lá então, né, trazer para vocês aí um pouco mais sobre esse jogador e vamos começar falando um pouco sobre os números, como eu sempre faço, né? Thiago Borbas é um jogador de 24 anos, nascido em 7 de abril de 2002, 1,86 de altura, um atacante alto, uruguaio, tá? De Montevidéu, centroavante mesmo, costuma jogar mais dentro da área, consegue atuar um pouquinho em outra posição, mas depois eu vou falar sobre isso. Está avaliado aí pelo Transfermarkt em cerca de 3,5 milhões de euros, tá? Um jogador do Bragantino que estava emprestado recentemente ao Real Oviedo, né? Um time aí da La Liga, se eu não me engano. Mas o seu contrato é do Bragantino, né? Tá ali vinculado ao time até 2027, até dezembro de 2027, retornou para o Bragantino, foi negociado com o Atlético e está vindo por empréstimo, tá? Com o passe fixado no final do ano. É um jogador, como é que eu vou dizer? Não tem títulos na carreira, tá? Só foi artilheiro em algum momento, mas não possui títulos na carreira. Jogou cerca de 240 jogos aí na carreira até o momento. Fez 56 gols e 21 assistências, ou seja, tem aí cerca de 30% de participação em gol aproximadamente na sua carreira, 37 cartões amarelos. É um jogador que fez bastante falta para um centroavante, né? Para um atacante. Já teve uma expulsão por duplo amarelo e uma expulsão direta por vermelho, tá? No Real Oviedo, aliás, vou falar dos dois últimos, porque no Bragantino, que foi onde ele teve mais tempo aí na carreira de jogos, ele veio do River Plate, tá? Pro Bragantino, jogou 134 partidas com 27 gols e 6 assistências. Representa aí cerca de 20% de participação em gol, tá? Depois foi para o Real Oviedo, e aí lá no Real Oviedo, 0 assistências, 0 gols. Jogou lá cerca de 170 minutos, 168 minutos, o que dá aí em torno de 14 minutos por partida. Jogou bem pouco. Em nenhuma dessas partidas ele foi o titular, tá? Eu por aqui não foi titular em nenhuma dessas partidas. A única coisa que ele fez lá foi uma pré-assistência, tá? Não deu passe para finalização, nada disso. Teve 4 finalizações lá, metade delas foi na reta do gol. 23% de bolas aéreas ganhas, bem pouco também, né? E 63% de acerto nos passes. O que ele conseguiu lá foi um cartão amarelo de fato. Números aí bem abaixo para o atacante aí no Real Oviedo, que foi mal na campanha. Ele entrou lá no início de 2025 agora, né? Naquele meio de campeonato que eles têm lá, que lá o campeonato começa no meio do ano e termina na metade do ano seguinte. Então ele chegou lá no início desse ano, não jogou quase nada. O time lá, inclusive, se eu não me engano, foi uma das piores, acho que a pior campanha, pelo que eu lembro aqui que eu pesquisei, foi a pior campanha lá, foi a do Real Oviedo. Não sei se chegou a ser rebaixado, enfim.
não cheguei a ir tão a fundo, mas eu sei que foi uma campanha bem ruim aí, e o jogador não teve realmente muitos momentos de glória, na verdade nenhum momento de glória no time lá na Europa. Então não sei nem se dá para contar aí como uma experiência europeia de futebol, e tá voltando aqui pro Brasil, pro Bragantino e empréstimo pro Galo. Para complementar essa informação, nos 12 jogos disputados, né, ele foi relacionado para 17 jogos, né, jogou aí ele não jogou nenhum jogo 90 minutos, nenhum desses jogos ele jogou 90 minutos. O último jogo que ele fez foi no dia 23 de maio, tá? E o último gol que ele fez foi no dia 13/7 de 2025. Já tem mais de um ano que esse jogador não faz um gol. Na verdade, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tem 1 ano e 12 dias. 1 ano e 12 dias. Fez 12 jogos lá na Liga Espanhola e sempre entrando aí com poucos minutos. Não fez muita coisa, não. Algo que vem incomodando um pouco, né, os torcedores atleticanos, principalmente com relação à última contratação, né, e eu não tinha trazido, agora eu resolvi pesquisar. Histórico de lesões. O Atlético está se especializando em trazer jogadores com histórico grande de lesões. O número de lesões do Thiago Borbas não é grande, ponto positivo. O ponto negativo é que as lesões que ele teve mantiveram ele um bom tempo fora dos gramados, tá? Em 2024, ele teve apenas uma lesão, ficou fora 86 dias, ou seja, com essa única lesão ele ficou quase 3 meses fora. Em 2025, no ano passado, quando estava pelo Bragantino, teve uma lesão, ficou 28 dias fora, ou seja, cerca de um mês. E nesse ano ele teve uma lesão, ficou 27 dias fora. Até atribui muito aí essa quantidade de lesões dele aí a essa performance ruim, né? Essa lesão, na verdade, esse ano, que ele lesionou, estava fora. Não a quantidade, desculpa, esse tempo aí fora. Mas, bom, se contar aí que ele teve uma lesão por temporada, a dele já foi. Tomara que não tenha aqui no Atlético, né? Mas é um jogador que se lesiona pouco, mas quando lesiona acaba ficando um tempinho razoável aí fora, né? Tomara que não arrume uma lesão aqui também, né? Falando um pouquinho sobre o mapa do jogador, um pouco sobre a atuação dele, ele atua principalmente dentro da grande área, como eu falei, e um pouco pelo lado direito, tá? Ele é um jogador destro, eu esqueci de falar isso anteriormente, é um jogador destro, e costuma atuar um pouco mais pelo lado direito, quando tá fora da área, ou seja, pode revezar ali com o Cassierra na posição, mas vocês vão ver mais pra frente que não é o forte dele, então é melhor realmente ficar dentro da grande área, que é onde ele tem uma atuação um pouquinho mais positiva, digamos assim, tá? Trazendo os números dele aí por temporada, em 2022 ele jogou 44 jogos, foram 42 como titular, 19 gols e 5 assistências, bons números. Em 2023 já foram 50 jogos, 13 como titular, 13 gols e 3 assistências. Também aí, apesar de muitos jogos como reserva, vocês veem que ele, em 22, quando ele estava no River Plate, ele teve uma atuação muito grande no time. Quando ele veio para o Bragantino em 23 ali, ele já não teve tanto, né? Foram 13 partidas só como titular de 50. E em 24, dos 52 jogos, ele jogou 25 como titular, 11 gols e 2 assistências. Então ele tá vindo num decréscimo. 2025 foi no ano passado no Bragantino, também, né? Ele teve 32 jogos, 7 como titular, 3 gols e 1 assistência. Então ele vem só decrescendo ano após ano. Esse jogador ele vem decrescendo nos seus números aí, e isso é uma questão aí bastante preocupante, afinal de contas, tá parecendo o Galo, né? Tá parecendo, eu trazendo opinião, mas não tem jeito, tá parecendo o Atlético, que a cada ano tá piorando, né? Então, talvez encaixe bem com esse elenco do Galo aí atual, né? Enfim. E por fim agora, falar um pouco aí sobre o jogador. Eu esqueci de mostrar pra vocês, este aí é Thiago Borbas, né? Eu ia mostrar no início do vídeo, agora vou mostrar agora. Então, esse aí é o Thiago Borbas, o novo atacante, para você que não conhece. Tá aí o rosto da figura aí, também tá na thumbnail, né? Mas tá aí para você conhecer. E por fim, mas não menos importante, vou trazer para você aqui um pouco da avaliação do que eu consegui achar. Jogo dele desse ano tá muito difícil mesmo, né? De verificar, mas de achar os momentos ali que ele jogou e tudo. Eu consegui algum pouco material, então
a minha avaliação vai ser dentro, principalmente do que eu vi ele no Bragantino, né? Foi onde eu achei mais material, mas até porque realmente eu consegui achar um jogo dele aí, nem lembro contra quem, e a situação foi horrível. Mas então vamos pegar aqui um pouco mais atrás, né, e torcer para ele ser aquele cara que estava no River Plate lá atrás e tudo mais. Mas eu não tenho a notícia mais agradável do planeta pro torcedor atleticano, não. E repito, tá, gente? Isso aqui é uma opinião baseada no que eu vi até agora. Pode ser que ele chegue com o Vitinho, por exemplo. Eu fiz a análise do Vitinho. E até aquele momento o Vitinho não tinha tido boas atuações que não fosse com o Sampaoli, né? Então, hoje eu tô trazendo aqui para vocês uma avaliação do jogador até aqui, até hoje, dia 25/7, que é quando tá saindo esse vídeo, tá bom? Ele pode chegar no galho arrebentar, pode chegar no Galo e não dar nada. Então, vou trazer para vocês uma avaliação do que já foi e não da expectativa, tá ok? Só para deixar claro aí, porque tem gente que ainda confunde isso. Ah, Léo, você vai falar bem do cara, o cara é maravilhoso. Ah, não, Léo, você vai falar mal do cara, o cara é horroroso. Não é isso. Não é isso. Vou trazer para vocês aqui opinião sincera, verdadeira, sobre o que eu vejo neste jogador, tá ok? Então vamos lá então. Primeiramente, ele joga muito dentro da grande área, tá? Ele tem uma certa carga ali como segundo atacante pelo lado direito, mas é bem pouca. Ele costuma atuar melhor pregado dentro da área. Não é um jogador que a gente vai ter expectativa de ajudar em marcação, por exemplo, tá? E no final tem uma informação aí sobre isso. Ele tem uma cabeçada bem razoável, viu, gente? Bem razoável mesmo. Tá? Não é um exímio cabeceador, mas... bom, consegue fazer a função. Aparentemente ele tem uma certa mobilidade e velocidade, aparentemente porque ele é aquela velocidade e mobilidade reta, né? Pega a bola, vai reto pro gol, bem simplificado, sem inventar muito, sem tentar driblar. Se tentar driblar normalmente não dá certo. Aparentemente também ele é um jogador de raciocínio rápido, consegue vislumbrar bons passes em alguns momentos, consegue fazer bem o pivô, tá? E também se posiciona bem dentro da área. Eu acho que foi a melhor coisa que eu vi dele, né? Nos lances que eu vi dele, que ele tem um bom posicionamento de área, principalmente no centro da grande área, que é onde a gente mais precisa de alguém. Então, tô tentando dar uma esperança aí pro torcedor atleticano. Que em contrapartida, ele é um jogador pouco versátil, pouco polivalente, né? Ele não consegue ter aquela versatilidade de grandes jogadas diferenciadas. Ele faz o basicão pelo que eu vi, tá? E também ele não tem o costume de jogar em várias posições, não. Ele é o centroavante para ser centroavante de área. Se inventar de colocar em outra posição, vai dar ruim, tá? Ele não tem muita habilidade ou técnica, não é aquele jogador driblador, um jogador que vai fazer uma jogada diferenciada. Pode ser que aconteça num momento raro, mas não é a dele, tá? E não chegou à titularidade ao Bragantino em nenhum momento e nem no Real Oviedo. Então, é outra questão a se preocupar aí, porque é um jogador que não mostrou capacidade e o titular dele foi o Sacha, que em algum momento, em vários momentos, aliás, foi reserva aqui no Galo do Hulk. Então, nós tiramos o Hulk, tá vindo esse jogador aí que, sinceramente, não inspira tanta confiança até o momento, tá? Para ser bem sincero. Aí, para finalizar, galera, hoje um momento diferenciado para vocês. Primeiro, tá? Eu recebi informação de fonte que eu confio, e não teria sido um pedido do treinador esse jogador. Teria sido um aceite do treinador, tá? A informação que eu tenho, não sei se eles vão negar. Se negar também eu não ligo, porque a informação que eu tenho, eu confio nessa informação. Para eu trazer a informação, porque eu confio nela. Então, o Barba aceitou a opção. Não foi algo que ele pediu de fato. Não foi um jogador que ele solicitou. Um jogador que ele aceitou, tá? E, obviamente, isso não vai ser confirmado pelo clube. E, em algum momento, pode ser até negado. Visto que o jogador está chegando, tem que mostrar que tem confiança nele e tal. Então, ficou a informação minha. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, não acredita. Não tem problema. E a segunda questão é que... cara, o Atlético, ele tá indo num viés de caminho muito estranho. O Paulo Brax soltou naquele jogo treino contra a base, agora há pouco, que o Atlético não iria fazer contratações por contra-ataque, teria que ser alguém para elevar o nível do elenco. Olhando isso tudo, olhando esses números, olhando essas informações,
Porque você não pode avaliar o cara pela expectativa e também você não pode avaliar o cara por um futebol que ele jogou há 3, 4 anos atrás. Você tem que avaliar a última temporada do cara para poder trazer ele para um clube. Não existe você avaliar o cara 3 anos atrás e não existe você trazer um cara pela expectativa dele brilhar pela luz das estrelas que vai brilhar na cabeça dele durante o jogo, né? Então, quando você dá uma declaração dessa, você tem que estar embasado em alguma coisa, tem que estar embasado em números, embasado em lances, embasado em dados. Eu não vi nada que corroborasse essa fala do Paulo Brax durante o jogo treino, em que só viriam jogadores se fosse para acrescentar, para somar, para aumentar o nível técnico do time. Sinceramente, eu vi jogadores da base com mais aptidão a elevar o nível do elenco do que ele. Eu quero estar errado, tá, gente? Eu quero muito estar errado. Tô trazendo para vocês uma opinião sincera, assim como eu trouxe, por exemplo, do Vitinho. Do Vitinho eu tava errado e não me arrependo do que eu falei. Eu tinha que analisar ele. Vitinho, quando eu falo, é o Vitor Hugo, tá? O 30. Quando eu analisei ele, foi até aquele momento, observando o Santos, um ano de Santos que ele teve. No ano anterior ele ainda teve um ano bom com o São Paulo, mas no ano do Santos foi péssimo, né? No caso desse jogador aí, não. Já tem uns 3 anos que ele não vem bem, que ele vem decrescendo. O ano bom mesmo dele foi lá no River Plate em 2023. Depois 24 no Bragantino foi muito banco. 25 foi mais banco ainda. E 26 agora nem gol ele fez, nem atuar direito ele atuou. Então assim, eu não sei qual é o embasamento que tem para essa fala do Brax corroborar a contratação desse jogador. Torço para dar certo. Torço muito mesmo, mas não condiz em absolutamente nada com o que está sendo discursado pelo Atlético. E eu deixo aqui essa minha observação porque eu acho que ela é muito pertinente, né, para essa contratação. Tá? Não faz sentido a contratação dentro dos parâmetros que foram estipulados pela própria diretoria, de que não iria gastar dinheiro, de que iria buscar no mercado jogadores que elevassem mesmo sem... Não quer, a fala dele foi... o fato de não gastar dinheiro não quer dizer que o jogador que vai vir não é bom. Nós vamos ter que esperar para ver se a gente dá sorte. Agora, não tem nada que corrobore nos números, nos dados, nos jogos dele, para falar que ele é bom o suficiente para ser esse cara que vai resolver o problema da centroavância. Então me desculpe, Atlético, para mim é mais um chute, onde a gente pode dar sorte dele indo gol ou não, mas um chute vendado, para ser mais preciso, onde a gente pode acertar o gol ou não dependendo da sorte, né? Não me parece uma contratação por habilidade ou visão ou qualquer coisa desse tipo. Nós estamos arriscando em mais uma aposta, como foi o Vitinho, foi uma aposta que deu certo. Tem outras apostas como o Biel, o Rony, que deram errado, que não vingaram tanto aqui no clube, né? Não quer dizer que não ajudaram em algum momento, mas não vingaram, não resolveram, e um deles até custou aí o título da Copa Sul-Americana. Então, para mim é mais um risco, onde se der certo vão falar que fizeram um grande trabalho, se der errado não vão nem mencionar, tá? Essa é a minha opinião. Eu espero sinceramente que a gente dê sorte e que venha um centroavante para resolver o problema do ataque do Galo. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você ficou até aqui, humildemente eu peço que você nos ajude deixando seu like para colaborar aí com o nosso trabalho. E se ainda não estiver inscrito, vem para a família Léo Brasil TV, que além de muita informação como essa, tem muita zoeira, muita diversão, um jornalismo diferente. A gente pôde fugir um pouquinho daquela casinha que tem sempre aí, aquela coisa que sempre acontece. Então vamos fazer uma coisa diferente e eu espero que vocês gostem, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E hype aí, clica no hype para ajudar a gente com esse vídeo, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, valeu galera, fui!